gratuito e aberto ao público. Você que já ouviu falar, mas nunca teve a oportunidade de conversar com nenhum especialista, no próximo dia 21 tem um debate aberto lá no SESMAC. O evento vai acontecer na Sala Invertida, Sala 1, no Complexo de Inovações Pedagógicas, localizado na Rua Cônego Machado. Para falar sobre isso e principalmente sobre essa questão do uso medicinal da cannabis, a gente está recebendo pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o psiquiatra Fred Mundaca, ele que é fundador do Instituto Mundaca e também do Instituto Brasileiro de Neurociências e Psicofarmacologia, para falarmos desse assunto. Fred, não é mais surpresa que a maconha, que há algum tempo, ou a cannabis, que há algum tempo só ocupava espaço nas páginas policiais, passou a ser, obviamente, mais observada pelos cientistas e os pesquisadores. E isso por conta da ajuda na qualidade de vida e melhoria da qualidade de vida de algumas pessoas com doenças muito sérias, né? Doenças neurológicas, doenças também de impacto no corpo humano. Quando é que isso começou e por que a cannabis ela tem essa facilidade de ser absorvida pelo organismo humano? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Fred. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, tá? Marcos, Thaís. Então, o que a gente não sabe é que o nosso corpo humano já estava preparado, muito antes de todo tipo de descoberta, em receber um sistema de homeostase, ou seja, um sistema de equilíbrio interno, com receptores, que são receptores canabinoides, que no nosso corpo, eles são próprios, não exclusivos do humano, na verdade de todo animal com coluna vertebral. E esse sistema regula todos os outros sistemas, como um grande mestre do equilíbrio. Esse sistema endocannabinoide, através de dois receptores, CB1 e CB2, vai regular o nosso humor, nossa atenção, nosso equilíbrio, nossa marcha, nosso pulso. Então, é um sistema extremamente importante que a medicina tem pouco tempo de conhecimento. E é aqui que nasce a interface da neurociência, um conhecimento que está agora ao alcance de todo mundo, mas poucos médicos conhecem. E o médico teria que ser o principal artífice dessa nova ciência que chama-se endocannabinologia. Doutor, na sua avaliação, pela condição do uso recreativo ser proibido aqui no Brasil, isso trava as pesquisas voltadas à cannabis medicinal, trava o avanço do debate em torno do assunto? Porque já tem tanto tempo que se discute os benefícios para tantas doenças e tantos exemplos práticos da medicina de resultados de evolução satisfatória em doenças como Parkinson, em doenças como ansiedade e tantas outras. E por que não avança como deveria avançar diante de resultados tão positivos? Porque o discurso é levado para uma militância que não compete à ciência ter que discutir algo que é de decisão de cada um. Quando a decisão se eleva a um discurso científico, a gente já não trata pautas de que cada indivíduo deveria fazer ou não fazer na privacidade dele. O discurso teria que ser elevado a médicos, a cientistas, a pesquisadores, e é isso que, graças a vindo de tanta informação, principalmente do país que nos anos 70 proibiu a cannabis e reclassificou em uma categoria que chama-se Schedule 3. Antes era na mesma categoria da proibição dos opioides, dos riscos, da dependência, das mortes, e agora ele tem uma profunda importância científica. Então, levar o discurso da cannabis medicinal para o uso recreativo é confundir as pautas. O Brasil precisa mais de um discurso científico, como agora estamos vivenciando. O grande problema do mundo, pelo menos pós-pandemia, tem sido essa questão que a Thaís falou da ansiedade, né? Isso é um dos elementos importantes, principalmente pós-pandemia. Mas a gente sabe que, inclusive com a legislação aprovada aqui em Alagoas, já foi liberado o uso
de remédios à base de cannabis para os pacientes que têm epilepsia em graus mais elevados. O senhor que acompanha essa discussão também no país, por que a qualidade de vida de alguém que vivia tendo, de certa maneira, convulsões e ataques, ela melhora com a presença do uso da cannabis medicinal? Como é que ela age ali no sistema nervoso para evitar, inclusive, essa cena dolorosa que é o pai ver lá o filho tendo uma convulsão, doutor Fred? É porque agora, Marcos, estamos vivenciando uma medicina da modulação. Então a gente está tratando a base, o equilíbrio, e não mais os sintomas. Então a cannabis medicinal chega como uma ferramenta terapêutica. Não significa que a gente vai escolher ou a medicina alopática ou a terapia canábica. Diferente disso, a gente precisa entender que a cannabis chega como uma ferramenta do arsenal médico contemporâneo. Então, age em um sistema de regulação interna, atingindo receptores próprios do organismo. Assim como o receptor nicotínico, na época, foi descoberto e estava no nosso intestino, que também o tabaco é uma planta de poder, o cannabis é uma planta que, na nossa presença do ser humano, tem mais de 8.000 anos. Então, imagina, o nosso cristianismo tem 2.000 anos. E uma planta tendo 8.000 anos de presença na farmacologia chinesa já aparecia. Então, tem alguma coisa a ver. E, na verdade, tem tudo a ver. Porque ela vai equilibrar, quando bem utilizada, todo o nosso bem-estar, a nossa sensação, a nossa percepção, tanto do mundo quanto uma percepção interna. Então ela age equilibrando o organismo. Agora, complementando, Thaís, rapidamente esse raciocínio, vocês estão indo de encontro a uma indústria muito poderosa, que é a indústria dos fármacos de uso de longa duração. A gente está falando de remédios de tarja, né? E laboratórios poderosíssimos que não devem estar nada satisfeitos com essa ideia de que uma planta vai tirá-los ou diminuir a presença deles no mercado. É daí que surge também esse enfrentamento, ou eu estou viajando na maionese aqui? Na verdade, é um excelente ponto de vista, sendo que a indústria farmacêutica é quem mais abraçou a terapia com canabinoides, porque viu o potencial absurdo que isso representa. Então, não é mais ou é essa medicação ou você vai tomar cannabis. É mais uma ferramenta de adaptação ao resto dos medicamentos. Então, é mais como se fosse um potencializador de terapias, que faz com que a gente utilize menos medicação, com menos efeitos colaterais. Na verdade, é um equalizador de qualidade de vida. O cannabis é uma ferramenta com poucos efeitos adversos, quando bem indicada, e com resultados extremamente benéficos. Doutor Fred, e para quem está chegando agora no Jornal da Mix, na 98.3, nós estamos conversando sobre a cannabis medicinal, que entra num debate, num encontro importante amanhã no SESMAC, um encontro, inclusive, aberto ao público, gratuito, às 7 horas da noite. E o doutor Fred Mundaca, doutor psiquiatra do Instituto Brasileiro de Neurociências e Psicofarmacologia, está aqui com a gente falando sobre o assunto. Doutor Fred, vamos tentar esclarecer de uma maneira prática como é que é o tratamento com a cannabis medicinal. Como é que as pessoas se utilizam dessa medicação? Ela é tópica? Ela é por ingestão? Como é que é esse tratamento? E também como a população pode ter acesso nos dias de hoje? Ainda é muito caro esse tratamento? Ainda é muito alternativo, digamos assim? Sim, é um tratamento que representa um custo considerável para o paciente. Hoje está se popularizando muito o uso, e a grande falha é que as nossas universidades não têm uma matéria específica que possa munir de informações aos médicos, que teria que ser a endocannabinologia. A gente não sabe nada sobre um sistema de regulação endógeno, um sistema de regulação interno do nosso corpo. Então o paciente chega e antes ele procurava informações e olhava que não tinha médico que soubesse lidar com isto. Agora é muito diferente.
a informação está disponível para todo mundo e o paciente chega já para escolher qual é o tipo de tratamento que ele precisa e ele dá as opiniões que, ao meu ver, são muito válidas. Então, o que está faltando mesmo é a formação médica referente à endocannabinologia, aquela ciência que estuda o sistema endocannabinoide. É um tratamento caro, é um tratamento que não está disponível para todo mundo, é uma faixa muito pequena de doenças que estão sendo abraçadas pelo nosso público, em grande maioria, mas que gradativamente vai abraçar muitas mais pessoas. Hoje a gente vê na farmácia, Thaís, tem mais de 35 produtos, só que ainda achamos que está proibido, que não pode prescrever. Na verdade, isso é preconceito da classe que teria que abraçar mais esse tipo de conhecimento inovador. E agora não se faz ciência isolada. Estados Unidos reclassificando o cannabis medicinal faz com que todo mundo tenha uma abertura e, principalmente, o Brasil teria que abraçar essa revolução, como de fato está acontecendo, porque temos um potencial agrocultural absurdo. Só que não pode acontecer o que antes acontecia. A gente não pode ficar só produzindo matéria-prima e deixando escapar a possibilidade de abraçar a ciência e a tecnologia. E o cannabis pode realmente enriquecer a nossa sociedade através de todos aqueles pontos. Doutor Fred, pegando esse gancho, eu gostaria da sua opinião em relação às perspectivas de produção em larga escala desse medicamento. A gente pode esperar um cenário em que a indústria farmacêutica no Brasil abrace a cannabis e passe a produzir medicamentos com essa matéria-prima, com a cannabis medicinal? E em quanto tempo a gente pode sonhar com esse cenário? Na verdade, já está acontecendo, Thaís. Quando entra a Embrapa, né, que para mim é uma das instituições brasileiras mais respeitáveis, quando entra a Embrapa, a gente sabe que o negócio é sério. Então a Anvisa, o ano passado, já tinha solicitado para a Embrapa começar a fazer os testes no solo. E isso está acontecendo. Então, em breve, o Brasil será um dos maiores produtores de cannabis medicinal do mundo. O que a gente precisa prestar atenção e não perder o trem é abraçar o conhecimento para sermos retentor da tecnologia e da saúde que isso vai trazer para a nossa população. Pois é, mais pesquisas são necessárias e mais pesquisas financiadas, é claro, também poderão apontar novas direções, tá? Essa conversa que tivemos aqui com o psiquiatra Fred Mundaca, ela vai ter um desdobramento maior e de caráter científico nesse evento organizado pelo SESMAC, que acontece no próximo dia 21. Ele é aberto à comunidade, vai ser na Sala Invertida 1, no Complexo de Inovações Pedagógicas, localizados na rua Cônego Machado, no bairro do Farol. Foram convidados para esse debate, além do Dr. Fred, o psicólogo clínico Dr. Leonardo Tenório Lins Pedrosa e o promotor de justiça Edeusito Santos Andrade, com atuação na área de saúde pública, estadual e também municipal. Esse assunto não se esgota aqui, qualquer momento Fred poderá voltar para, obviamente, tirar mais dúvidas a respeito desse tema e ajudar você também a quebrar preconceitos em relação ao uso da cannabis para fins medicinais. Doutor Fred, boa semana, bom debate, obrigado pela presença, até a próxima oportunidade. Gratidão. Obrigada, doutor, até a próxima. Agora 6h41, vamos fazer um